Olá, esse é mais um vídeo utilizando a geometria comportamental como base de estudos, certo? Nesse vídeo estarei estudando Ibovespa e o dólar e gostaria de lembrar que durante essa semana ainda será feito um vídeo onde estarei estudando ativos. Então quem tiver interesse de solicitar algum ativo, por favor envie um e-mail para contato@geometriacomportamental.com.br com ativo e algumas especificações sobre o que está buscando nesse ativo para que eu possa ajudar, tá, nos estudos, tá ok? Bom, então vamos estudar o Ibovespa. Nosso Ibovespa ele vinha aí numa caminhada forte de alta, certo? Nós vimos aí numa caminhada forte de alta no Ibovespa. Nessa sexta-feira passada ele encontrou aí a resistência, a primeira resistência, certo? Lembrando que a estrutura, para quem não assistiu os vídeos passados, tá? A estrutura está se definindo nessa configuração aqui. Nos vídeos passados tem uma explicação mais detalhada por que é essa configuração que está se trabalhando, tá? E aqui o mercado acabou encontrando a barreira onde fechou, certo? Uma estrutura com características laterais. Tá? É possível considerar esse ponto aqui como um X e não esse. Tá? Esse aqui não é o X, esse aqui não seria nenhum ponto de X. E aqui teria possibilidade, tem possibilidade ainda de ser um X. E nesse caso, tá, com um X nessa região, ainda teríamos espaço, quem sabe, de chegar no mercado na região de 70 mil pontos. Tá ok? É possível que se chegue ainda na região de 70 mil pontos. Bom, com esse comportamento, com esse fechamento de estrutura, porque tiveram várias estruturas que foram fechadas aqui com essa movimentação. Tivemos aqui micros movimentos, certo? Movimentos menores, onde o mercado acabou fechando uma estrutura ABCD para cima, entre tantas outras formações gráficas. Então quem está acompanhando a página da Geometria Comportamental lá no Facebook, quem tem essa possibilidade de acessar a página da Geometria Comportamental no Facebook e perceber que é sempre passado informações dentro de um contexto e assim como os vídeos, tá, vai se conduzindo uma leitura constante do mercado, tá? Então vai se entendendo que estrutura está maior sendo feita, estruturas menores. Vai perceber que no dia 16 de fevereiro foi postado um estudo onde mostrava essa possibilidade do mercado de ter essa região aí. Eu tinha posto da região de 67.350 como a região de resistência para o mercado. Poderíamos chegar até aquela região ali de 67.350, que ainda não desconfiguraria nada nas estruturas do mercado. E realmente foi lá, né, passou um pouco até, mas não conseguiu se desenvolver mais além desses níveis de preço. Perdão, 67.450, tá? Não conseguiu se desenvolver mais além desses preços e o mercado começou na sexta-feira assim a entrar num processo de ajuste, tá? Então o que tem que se perceber aí no mercado, se tem uma clareza muito grande a respeito do que o mercado está fazendo? Tem que perceber que existe uma grande zona de menor resistência, certo? Existe uma grande zona de menor resistência para o mercado se trabalhar. Tá? Tem que perceber também que toda essa movimentação que o mercado tende a estar fazendo, tá? Se formos ter mesmo um ajuste cada vez maior aqui no mercado, nós já vamos ver que tamanho é esse ajuste. Isso aqui é simplesmente para marcar o que é um ponto B. Tá? O mercado vai primeiro marcar um ponto B, um C, um D, terminar um M de correção, quem sabe, certo? E aí sim começar uma movimentação para cima. Tá? Para fechar, quem sabe, 70 mil pontos ou algum outro nível. Tá? Essa estrutura aqui ela tem uma característica, a natureza dela é uma característica lateral, certo? Então é importante deixar que tende, né, a formar bem um ponto B, deixar bem marcado um ponto B, depois um ponto C. Então o que tende a acontecer é um movimento, quem sabe, mais trancado, talvez um movimento até muito parecido com essa movimentação que nós tivemos aqui. Deixa eu mostrar, não estou dizendo que vai ser o mesmo movimento, tá, pessoal? Mas para entenderem uma característica de movimento, daqui a pouco uma movimentação, quem sabe, muito parecida com essa que nós tivemos aqui no início de 2010.
certo? É uma sensação de que está caindo, depois uma sensação de que nós vamos subir muito forte, depois uma sensação de correção novamente, tá? Talvez não com essas mesmas amplitudes, com esse mesmo tempo, tá? Mas com uma formação gráfica muito parecida com essa aqui, ou quem sabe com essa aqui no final de 2010 e início de 2011, certo? Porque marca bem um ponto B. Ó, nós temos um período de marcação muito forte de ponto B, depois nós temos um período para marcar o ponto C, um período para marcar um ponto C, depois uma perna para marcar o ponto D e aí estancar a movimentação. Tá? Então, quando marcar o ponto B vai definir bem a estrutura que nós vamos estar em aberto, com possibilidades de negociação. Vamos marcar o ponto C, que vai nos informar aonde o D vai terminar, e aí sim dá para perceber para onde dá para acreditar, né, que o mercado vai se desenvolver para mudanças de patamar, onde o mercado vai ir no próximo grande movimento, vamos assim dizer, em que nível ele tende a chegar. Tá? Então é bem provável que isso aconteça, tá? É bem possível que se consiga definir isso, mas nós estamos aqui numa região para irmos marcar, quem sabe, um ponto B. Isso onde, Gustavo? Dentro dessa atual fotografia. Tá? Isso dentro dessa fotografia aí que nós estamos observando aí na tela. Tá? Dentro dessa fotografia dá para tirar essas conclusões. Certo? Vamos entrar então um pouco mais no mercado para conseguir entender as outras fotografias que existem, que se tem em aberto. Tá ok? Bom, a próxima fotografia em aberto que é interessante se observar é onde possivelmente nós vamos encontrar aí um ponto B. Tá? Eu percebo que o mercado está parando aqui na região de 0,25, possivelmente tá, em algum desses níveis vamos ter uma situação de repique, tá, ou 0,25 ou 0,382, mas é bem provável que nós vamos marcar a nossa primeira região de ponto B aqui perto da região, mais ou menos, tá? Mais ou menos é possível que se marque aqui o ponto B na região de 62.075 pontos, tá? 62.080 pontos, mais ou menos, tá? É bem possível que nós tenhamos aí um ajuste do mercado que possa chegar nessa região aqui, tá? Lá no post do dia 16 de fevereiro eu já mostrava essa possibilidade, certo? Já mostrava toda essa possibilidade de comportamento que o mercado estava apresentando, certo? Bom, então é bem possível, tá, que se chegue aqui nessa região, quem sabe aqui de 62.075 pontos, tá? É bem possível e bem sincrônico, vamos assim dizer, os movimentos, eles se encaixam nessa região, tá? Não só por causa dessa leitura dessa zona de menor resistência, mas também temos aqui alguns ABCDs estendidos, tá? Esse ABCD estendido aqui, quando estudando, tá? da última perna que tinha terminado o ponto C, ele termina aqui na região de 63.460 pontos, e essa região aqui, não sei se recordam, tá? E aí eu vou entrar num outro tema. Essa região de 63.450 pontos era a região mais importante que existia até então para um contexto de baixa. Tá? Para um contexto de baixa. Então essa região aqui de 63.480 pontos, que era o 63.500, era uma região muito sincrônica. Tá? Era uma região de muita sincronicidade, certo? Então, ao estudar e ao perceber essa região, a existência dessa região, ela me faz acreditar que se por um acaso o mercado vier a perder esses níveis de preço, tá, os 63.500 pontos, tende a entrar novamente vamos assim dizer, uma sensação de que as coisas vão piorar muito. Tá? Tende a ser um nível onde vai se ter uma sensação que as coisas, tá, que o mercado tende a piorar muito. Por quê, Gustavo? Porque é uma região onde estruturalmente, tá, não vou nem falar graficamente, falar estruturalmente, ela é muito importante.
Tá? Assistam os posts do ano passado, tá? Onde eu mostrava que fechava com muito sincronismo essa região aqui de 63.400 pontos. Tá? Então, se isso por um acaso vier a acontecer, tá? As coisas tendem a ficar muito incômodas no curto prazo, e aí sim tende a marcar mesmo um ponto B embaixo. Tá? Se por um acaso o mercado consiga trabalhar e fazer uma outra estrutura, tá? Uma outra estrutura que tem uma chance muito grande, que seria com essas condições. Ó. Encontrar um suporte aqui nessa região dos 65 mil pontos, tá? Mais ou menos do Ibovespa. Fazermos um retest, quem sabe, na região dos 66.300, tá? Mais ou menos. Marcar aqui um ponto C e marcar um ponto D aqui embaixo. E aí marcar um ponto B aqui nessa região dos 63.460 pontos. Se por um acaso isso vier a acontecer, tá? Isso vier a acontecer, é interessante conseguir procurar oportunidades de compra aqui na região de 63.400 pontos. Tá? Se por acaso isso aqui acontecer, eu vou buscar compras aqui nessa região de 63.460 pontos, 63.500 pontos mais ou menos. Tá? É como se fosse uma linha de divisor de águas de curto prazo. Tá? E aí, se isso acontecer, tem uma chance sim interessante de o mercado ter força suficiente para ir voltar novamente nas máximas anteriores. Tá, ok? Então é tudo para conseguir o mercado ter fluxo, vamos assim dizer, tá? Porque o mais importante é fluxo. Se o mercado conseguir ter fluxo suficiente para formar essas estruturas, tem muita condição mesmo de continuar a movimentação forte no curto prazo. Tá? Caso contrário, perdendo 63.500 pontos, as coisas tendem a criar um outro cenário, tendem a ficar mais trancadas e o mercado, quem sabe, fique aí um mercado mais técnico, vamos assim dizer, num período aí de 2 meses, quem sabe. Tá, ok? Não dá para definir isso muito bem ainda. Tá? O que dá para se fazer é simplesmente surfar os movimentos mais curtos. Tá? Eu consigo surfar mesmo as situações mais curtas que se tem no mercado em função da estrutura que está em aberto, em função das possibilidades que se tem em aberto até então. Poxa, Gustavo, mais um movimento aí, quem sabe, de 2.000 pontos. Não é um movimento muito curto, não é um movimento curto em tempo. Tá? Pode ser que seja, era isso que eu queria me expressar, tá? Então pode ser que seja curto em tempo, tá? Mas não em oscilação. Tá? Bom, essa é uma visão aqui para o índice Bovespa, certo? Quem quiser saber mais detalhes operacionais, como poderia se posicionar melhor, esses níveis aí são níveis interessantes, certo? Como sempre eu falo, a geometria comportamental pode ser utilizada como um plano de fundo, vamos assim dizer, para suas estratégias. Quem tem aí já uma outra forma de estudar o mercado, de definir situações para se comprar e se vender, tenham mais atenção nesses níveis de preço, dentro desse comportamento, e ali tentem respeitar o que o mercado está fazendo e dar uma olhada na geometria comportamental. Quem não sabe ainda todas as técnicas da geometria comportamental ou toda a metodologia de negociação da geometria comportamental, deem uma observada nesses vídeos, e tenta entender, poxa, aqui fecha a estrutura, o Gustavo falou que fecha a estrutura aqui, deixa eu ver se algum indicador meu consegue calibrar alguma situação de compra. Se por um acaso aparecer, quem sabe, né? Me avisem, porque talvez eu entre junto com vocês, tá ok? Bom, o próximo estudo será no dólar. Tá? O dólar, como no último vídeo que tinha sido apresentado, tinha fechado uma estrutura aqui lateral. Tinha fechado uma estrutura lateral, tinha uma condição muito interessante de melhora. Tinha uma condição muito interessante mesmo de melhora para o dólar. Ó.
E a tendência é encontrar a primeira resistência ali na região de 1,787, tá? Deve ser de 1,787 até 1,796, certo? Tende a ser a resistência aí do dólar no curto prazo, certo? Se por um acaso ela fizer um ajuste antes desses níveis de preço, isso abre espaço para a formação de um ponto C, e aí nós vamos ter um ponto D provavelmente a níveis mais acima. Tá? Provavelmente mesmo nós teríamos aí depois um ponto D aí do dólar nos níveis mais acima. Tá ok? Então a zona de menor, possivelmente aqui 1,778 por aí. Possivelmente o dólar vai vir fazer um ponto C para depois irmos fazer, quem sabe, um ponto D aí no dólar, tá ok? Bom, então esse foi um vídeo onde estudei o Ibovespa e o dólar futuro. Lembrando que durante a semana ainda vai ser postado um vídeo sobre ativos, certo? Quem tiver interesse em solicitar algum ativo, por favor, envie e-mail para contato@geometriacomportamental.com.br. Também não percam a oportunidade de ficarem acompanhando a página no Facebook, certo? Só procurar Geometria Comportamental no Facebook, parte de páginas, que também vai estar sendo passado algumas informações ali do dia a dia do mundo da geometria comportamental. Certo, pessoal? Muito obrigado, então, por estar assistindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!